A paz do Senhor, queridas, boa tarde. Mais uma oportunidade feliz o Senhor nos concede de estarmos nesta tarde reunidas para aprender da sua palavra. Como é maravilhoso, eu me sinto muito privilegiada de ter esta oportunidade, de juntamente com vocês fazer parte deste grupo, desta família, Mulheres aos Pés de Jesus. Que possamos sempre estar aos pés do nosso Mestre, assim como Maria esteve aprendendo e o Senhor Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. Que nós também, que temos nos reunido para falarmos da grandeza de Deus, para ouvirmos as palavras maravilhosas e abençoadoras, nós também estamos escolhendo a melhor parte. E nesta semana, neste tema, que é uma pergunta para cada uma de nós, preparadas para o dia da visitação de Deus? Que coisa tremenda, né? Apesar que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Que ele não é um ser que vem esporadicamente para fazer uma visita. Este tema, quando se fala da visitação de Deus, está falando de algo específico. Aleluia. Porque nós já pertencemos a ele. Ele já habita no nosso coração. Mas esta visitação é para algo além de uma vida normal, de uma vida natural. É para algo sobrenatural. Porque o Senhor não vem em vão. Ele não se desloca do seu trono. Ele não deixa a sua glória, o seu trono de glória, para vir até um ser pequeno e pecador como nós. Simplesmente para uma visita normal. De forma nenhuma. Que nós possamos entender a visitação de Deus. E o texto que eu estarei lendo se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículos 15 e 16, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Que o apóstolo Pedro escrevendo, segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, ele exortando a igreja a viver em santidade. E estas palavras, elas se encaixam mais do que nunca na nossa vida, na atualidade. Nós precisamos de santidade. Nós precisamos a cada dia renunciar o pecado. Renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes achamos, é pouca coisa, não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver, tem nos afastado de Deus. E não nos dá o direito de recebermos uma visitação específica da parte de Deus. Porque algo está impedindo. Que possamos olhar para nós, possamos fazer uma autoanálise de como temos vivido, como tem sido a nossa vida. O nome do Senhor tem sido glorificado através do nosso viver, através da nossa maneira de falar, através da nossa maneira de nos portarmos. Será que estamos glorificando o nome do Senhor? Porque a nossa vida, Ele nos deu para que nós possamos glorificar o seu nome. E o querer dele é nos abençoar plenamente em todos os modos, né, as maneiras, todas as circunstâncias, em todas as adversidades. O querer de Deus é nos fazer vencedoras, é nos fazer diferenciadas, cheias da sua glória. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida em santidade, nos afastar do pecado. Porque quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida era de uma maneira. E a palavra de Deus nos ensina que quando nós o aceitamos, nós passamos a ser uma nova criatura. Tudo que era velho se passou e tudo se faz novo. É uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova amiga, uma nova esposa, uma nova serva. E a cada dia viver em novidade de vida. Deixe tudo aquilo que te afasta de Deus e deseje, almeje, alcançar, ver a presença de Deus, receber a visitação do próprio Deus,
para algo extraordinário em sua vida. Nós vemos na palavra de Deus, nós lendo a Bíblia, nós encontramos pessoas que foram visitadas, que receberam a visitação de Deus para uma intervenção divina. Abraão, ele recebeu a visitação de Deus, Deus prometendo para ele que ele seria pai de uma grande nação, Deus prometendo para ele que ele seria pai, e ele já até duvidava, Sara já achava que não era mais possível, mas o próprio Deus chegou para eles, para dizer, sou eu quem estou falando, glória a Deus. E ali o próprio Deus falou para Abraão, ele mesmo foi para fazer Abraão acreditar que seria possível e Deus iria realizar na vida dele o que tinha prometido. Nós vemos também Isaac, também recebeu uma visitação de Deus, porque o Senhor Deus, ele não faz uma visita simplesmente por ir, ele não quer ir tomar um cafezinho na casa de ninguém, ele quer ir para mostrar que ele é Deus e que ele faz da forma que ele quer. E ele ali se apresentou para Isaac, para intervir, Isaac de sair para o Egito, que ele continuasse onde ele estava. Isaac obedeceu e prosperou. Nós vemos também que Deus fez uma visita para Ló, ali quando Ló morava lá em Sodoma, e Deus decidiu destruir aquela cidade por causa da maldade do coração dos homens, do pecado que estava demais, que Deus estava revoltado com tanto pecado daquela cidade. E ali, Deus chegando, falando para Ló, para tirar a sua família de lá. E Ló foi salvo com a sua família, exceto a sua esposa, que ao sair da cidade, olhou para trás e virou numa estátua de sal. Vemos também Deus fazendo uma visita para Moisés lá no Monte Sinai, onde Deus se apresentou naquela sarça que ardia e não se consumia, porque Deus tinha um chamado específico na vida de Moisés. Ali no Novo Testamento nós vamos ver um homem chamado Cornélio, que não era judeu, mas que temia a Deus, que era um homem que procurava obedecer a Deus, amava a Deus, vivia uma vida separada de Deus. Ele confiava em Deus e Deus se apresentou a ele em sonho. E ele ficou com o coração ardendo, desejando, querendo conhecer mais. E Deus falou para ele mandar chamar Pedro. Deus deu o direcionamento onde ele encontrava Pedro. E ali Cornélio mandou seus homens em busca de Pedro. E Pedro teve um sonho naquela noite que descia um lençol do céu, um lençol cheio de bichos que os judeus não podiam nem tocar, de insetos, de bichos que eram condenados pela lei, que eles não poderiam nem chegar, nem perto. E Deus falou para Pedro, mata e come. Deus já preparando Pedro, já avisando para Pedro que algo ia acontecer. E Pedro falou, de forma nenhuma, Senhor, não vou colocar coisa imunda em nossa boca, em minha boca. E Deus falou para Pedro, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E daí Pedro acordou, e durante o dia Pedro foi orar, e na determinado correr da manhã, chegam os homens lá procurando Pedro, porque Cornélio precisava ouvir falar de Jesus. E Pedro foi, se hospedou na casa de Cornélio, chegando lá, Cornélio tinha juntado toda a família para ouvir a pregação do Evangelho. E ali Pedro expôs os ensinamentos da palavra de Deus, pregou o Evangelho, falou sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus, anunciou Jesus Cristo, Filho de Deus. E ali todos se converteram e foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! Porque Cornélio estava com uma vida santificada, mesmo não sendo judeu, ele estava com a vida santificada e desejava conhecer a Deus. Como é maravilhoso uma vida com temor a Deus, uma vida santificada, faz a diferença onde está. O mundo quer ver pessoas diferentes, pessoas de fé, de coragem, de determinação, pessoas que têm uma palavra só, que viva da mesma maneira, que a sua vida glorifique a Deus aonde você estiver.
Que coisa maravilhosa. E é isso que nós precisamos. Nós vemos aqui que todas essas pessoas que tiveram uma visitação de Deus para algo específico, para uma intervenção, foi porque elas tinham uma vida santificada. Elas não viviam em mentira. Elas viviam uma vida separada, diferente. E Deus as honrou tremendamente. Nós vemos também Maria. Maria, mãe de Jesus. Ela não foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque ela era uma mulher linda. Ela foi escolhida porque ela era santa, pura, porque ela tinha um coração bom, uma mente santificada, porque ela era diferente, separada. É isso que faz a diferença. Glória a Deus. O Senhor não está procurando mulheres empoderadas de conhecimento humano, mas mulheres empoderadas da presença do Espírito Santo de Deus. E olha que coisa linda ali, Maria, de ouvir chegar o anjo para ela e dizer: és bem-aventurada entre as mulheres, fostes escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Independente do que iria acontecer, Maria temeu, mas ela não se negou. Ela aceitou o desafio. Ela nem imaginava o quão difícil seria, mas ela foi obediente, porque ela foi agraciada. Deus se agraciou de Maria. E nós? Será que Deus tem se agradado de nós, da nossa maneira de viver? Que nós possamos nos analisar cada dia. Ninguém precisa apontar. Nós não podemos apontar o erro de ninguém, mas cada um tem que se examinar, como diz na passagem da ceia, quando nós vamos participar da ceia todos os meses, né? Aquela palavra que já é tão conhecida de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somos nós que precisamos nos examinar. Examinando, para que nós possamos verificar o que está nos impedindo de recebermos a visitação de Deus. O que é? Qual o pecado? Qual a nossa falha? Qual o nosso erro? Que Deus não tem feito para nós uma visitação. Que nós possamos representar a Deus em todo tempo e que nós possamos ser a morada da sua glória. Nós somos servas, filhas. Nós não somos qualquer umas. Temos o privilégio de termos sido escolhidas por Deus. Por isso, precisamos levar a sério, abraçar a nossa cruz, seguir a Jesus a cada dia e proclamar o seu nome com amor. E que a glória dele habite em nós, em todos os dias da nossa vida.